Fala pessoal do nosso canal, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado pela companhia, pela presença de estar aqui no nosso canal acompanhando nossos vídeos, nossos materiais. Quero agradecer a cada um de vocês, que é muito importante para mim separar um momento do meu dia para vir aqui falar sobre conteúdos com vocês, sobre análise de vídeos, de temas, de debates, do que eu penso, sempre com propriedade nas minhas análises. Você pode concordar ou não, estamos aqui abertos ao diálogo e quero muito contar com o seu carinho, deixando o seu like, compartilhando também, porque faz mais pessoas acompanhar o nosso trabalho e que Deus nos abençoe nesse ano de 2026. Antes, quero deixar aqui o meu agradecimento a Deus, inclusive, para que nesse ano nós possamos juntos aí fazer muitas coisas boas. E esse vídeo é sobre os times goianos, como Vila Nova, Goiás e Atlético, que estão inseridos na Série B do nosso campeonato nacional, estão entre as 40 melhores equipes do país, estão se preparando para a temporada de 2026, visto que o calendário é totalmente diferente, um calendário em que o campeonato goiano já inicia já no próximo dia 10 de janeiro, depois já tem o início da Série B, Copa do Brasil, então um calendário mais curto devido à Copa do Mundo. Então os times têm que se preparar não a pequeno curto prazo, no caso só os regionais, mas sim num caso maior, de longo prazo, trabalhando a longevidade de um contrato, mesmo o cara não indo bem no Campeonato Goiano, não quer dizer que ele não possa ir bem na Série B. Então eu quero analisar principalmente as contratações do time que, dentre 20 clubes da Série B, foi o que mais movimentou, ao meu ver, ao lado do Botafogo de Ribeirão Preto. O Vila Nova fez muitas mexidas interessantes. E eu costumo sempre fazer as minhas análises do seguinte ponto: os jogadores que chegaram são melhores do que os jogadores que estavam? E aí eu começo a analisar o contraponto, se foi melhor, se foi mais vantajoso. No caso do Vila Nova, todas as peças que chegaram, ou quase todas elas, para mim foi bem melhor. Primeiro começando na baliza, onde o Ayrton é um goleiro que entregou mais de 30 jogos com a camisa do Grêmio Novo Horizontino, ao longo de 2 temporadas, sempre titular, sempre entregando muitas defesas, sendo sólido ali debaixo as 4 traves. Então, assim, era importante ele estar no Vila Nova porque o Humberto Louser o conhece, tem a confiança do treinador e quando assim ele já fica mais fácil o caminho para ser titular e, ao meu ver, é melhor que o goleiro House, que foi até importante no Campeonato Goiano de 2025 para a conquista do título, depois de 19 anos, mas ao longo da Série B, pelo menos para mim, nunca transpareceu uma confiança, uma imagem de um atleta que pudesse ser de fato o goleiro titular da equipe do Vila Nova. Vamos avançando um pouco mais no terreno, chegamos na zaga, onde o Vila também busca um zagueiro, mas que é um dos setores que para mim eu vou deixar para depois, porque o Vila Nova com Donato e Doma, desde então, nunca mais conseguiu encontrar uma dupla de sucesso. Agora vai ser a dupla titular a priori, Thiago Paiunçá e Pedro Romano, Thiago Paiunçá e o próprio Everton. Então, assim, são jogadores que podem tentar ter essa solidez defensiva que o Vila Nova já não encontra há algum tempo, mas foi no meu campo em onde o Vila mexeu bastante. Traz Marco Antônio no lugar de Ralf, que para mim foi uma mexida interessante, jovialidade do Marco Antônio, jogador jovem que chega do Náutico, tendo uma temporada muito interessante em 2025, para repor a saída de um cara experiente, que inclusive foi para o interior de São Paulo. O William Maranhão, que volta do futebol vietnamita, tem passagem pelo futebol goiano, no qual teve sucesso, mas eu não vejo como uma mais-valia para o futebol do Vila Nova, mas tomara que ele consiga desempenhar uma performance boa, mas eu não vejo, para mim foi umas contratações assim mais do nível técnico e tático que estava o Vila Nova em 2025, mas o Vila optou por lembrar daquele William Maranhão que passou aqui inclusive no Atlético e teve uma boa campanha com a camisa rubro-negra. Avançando um pouco mais, Marquinhos Gabriel para mim foi uma das melhores contratações do Vila, um camisa 10 que de fato entrega, tem caráter. Quem não se lembra do problemas financeiros que o Avaí enfrentou ao longo de toda a temporada 2025, Marquinhos Gabriel sempre foi profissional, entregando números, entregando gols, assistências e também ao lado dos outros capitães, como o Kleber, falando sempre que não iria deixar de trabalhar e treinar com a camisa do Avaí enquanto estivesse por lá, e assim fez, e por isso está no Vila Nova, certamente será o 10 e vai articular esse meio campo colorado. Avançando um pouco mais, Della Torre, nos últimos 2 anos, entregou de fato 2 acessos, bem ou mal, participou de 2 delegações, de 2 elencos que foram vitoriosos ao longo da Série B, tanto no Mirassol em 24 quanto no Curitiba em 25, esteve presente, então é um cara que cheira sucesso, cheira acesso, cheira gol, fez poucos no Curitiba, o torcedor do Curitiba não tem tanta saudade, mas para mim é melhor que o Poveda, assim como os Marquinhos Gabriel é melhor que o Dodô, que deixou o Vila Nova e foi pro Náutico. Na linha ofensiva, Janderson não pode ser tão melhor que o Todinho, mas para mim são características um pouco diferentes, Todinho mais alto, que vai pro Náutico, Janderson mais baixo, mais transicional, jogador rápido, veloz, que ganha profundidade no terreno, principalmente nas
jogadas de 1 para 1, o Vila ganha mais do que propriamente o que tinha com o Todinho. Emerson Urso ganha também ali no seu setor esquerdo, uma volta, uma possibilidade de ser titular desse time colorado, melhor que Vinícius Paiva, melhor que Juan Ribeiro, jogadores que estavam aí no elenco colorado. Então eu penso que essas mexidas do Vila Nova foram as mexidas. Traz o goleiro Dalverson também, né, que chega para ser um suplente utilizado, quem sabe aí pelo Humberto Louser, mas de fato não chega para ser titular da baliza do Vila, até porque o Humberto conhece o próprio goleiro Ayrton. A análise do Vila, passamos para o Goiás, onde o Goiás, para mim, fez a melhor contratação do futebol goiano até então, até o momento desse vídeo, que no caso do Lourenço, um jogador zaço, que sai do Vila Nova em 23, em 24 tem uma performance muito boa, ajudando o Ceará a subir, em 25 consegue um desempenho melhor ainda, ajudando o Ceará na prateleira de cima, então eu vejo que o Lourenço, ele tem uma melhora na sua carreira quando vai para o Ceará, titular em vários momentos, grande parte da sua carreira lá em Fortaleza, no time cearense, ele consegue triunfar, consegue ter sucesso, passe longo, passe em diagonal, passe curto, chegada à grande área, finalização, desarme, posicionamento dentro do campo, um jogador que entrega tudo isso, para mim, sem sombra de dúvida, foi uma baita contratação, ao lado de Luizão também, que entrega números como zagueiro, ele que pertence ao Santos, mas teve um bom momento no Grêmio Novo Horizontino, em 2024 participou da defesa, uma das defesas menos batidas da Série B, então entregou e conhecedor da competição, assim como o lateral direito, Rodrigo Soares, que ao lado de Mailton, foi para mim um dos grandes destaques, conhece a posição, conhece a competição, vem para um clube como o Goiás para agregar num setor que o Goiás sempre improvisava o William Lepo, na esquerda ficava carente ali, apostava em Danilo, Diego Caito, enfim, o Rodrigo Soares tem experiência, tem rotina, tem bagagem. Na linha ofensiva, para mim, onde é o Goiás precisa entregar mais, principalmente nos extremos, né, visto que precisa de 2 jogadores rápidos, porque tem 2 jogadores letais na linha ofensiva, o Anselmo Ramon, que para mim é um baita atacante, mas não pode sair tanto da área, ele entrega gols ali dentro, onde ele é letal, tem o perfume do gol, e também Bruno Sávio, que chega com a confiança de ter feito um bom trabalho em 2021 no Guarani com o Daniel Paulista. Então, Bruno Sávio chega para ser esse homem de confiança, esse homem da linha ofensiva do Daniel, por ter lembrado e ter a lembrança boa de Bruno Sávio, mesmo ele não tendo entregado bons números em 25, mas ele chega com essa confiança para a linha ofensiva e tomara que dê tudo certo ali com o Bruno Sávio. O Goiás que traz também para o setor defensivo na lateral esquerda o Nicolas, que foi um movimento, um dos primeiros movimentos, né, do Goiás, é um lateral que precisa retomar a sua confiança, precisa mostrar que de fato é um jogador que estava na prateleira de cima, pertence ao América, estava no Ceará emprestado, mas não teve tanta minutagem quanto o próprio Lourenço teve, então tomara que ele busque e conquiste o setor esquerdo do Goiás, onde é um setor que precisa de fato ter ali vem tendo uma carência, né, nesses anos aí, com o Lucas Lovatti, com o LG, outros mais, o próprio Moraes, que deixa o Goiás também, vai para o Operário, enfim, é uma posição carente em que os jogadores que chegam ali de fato, nesse caso, o próprio Nicolas pode ser que agarre essa posição de titular. Que mais que eu vejo ali em relação ao Goiás? Eu penso que é isso, eu penso que o Luizão vai ser titular, o Rodrigo Soares também, o próprio no meio campo, o Lourenço também será titular, como o GG também, que chegou, foi uma baita contratação, minutagem alta, experiente, jogador que teve na prateleira de cima com o Botafogo, mesmo que pouco, mas esteve lá. Então o Goiás mexe em todos os setores, tanto nas duas laterais, quanto no sistema defensivo, no próprio meio campo e também na linha ofensiva, ainda pode melhorar mais, trazendo mais um extremo de qualidade, ou então 2, até para ser aquele quebrador de linhas, aquele jogador que rasga mesmo, que ganha profundidade, que vai no 1 para 1, que causa frisson no setor defensivo do adversário. Atlético Goianiense é outro time que mexeu, o Adson Batista, muito inteligente, para mim um dos melhores pós-Ailê Pinheiro, aqui do meu estado de Goiás. O Adson Batista consegue fazer um encaixe financeiro importante, consegue movimentar bem a performance financeira, a saúde financeira do Atlético, vem com vendas de próprio Alex, o próprio Léo Pereira, outros jogadores que deixaram o Atlético como o menino Yuri, que sai para o Red Bull Bragantino já com 3 milhões em 50% dos seus valores, mais 3 milhões com 20%, e depois ainda retém 30% de um jogador com 19 anos, que é uma promessa e tanto do futebol goiano. Traz Kevin Ramírez na linha ofensiva, que para mim foi um dos destaques dessa Série B, está entre os 5 melhores atacantes que eu vi na Série B, 10 gols em um time limitado como o Amazonas, muitos o queriam, e ele acaba de vir pelo Atlético. Busca Léo Jacó também no Vasco da Gama, um jogador que estava emprestado pelo Boa Vista ao Vasco, não teve tanta minutagem no elenco profissional, mas na categoria de base entrega, e eu entendo esse movimento do Adson, é aquele movimento tal geladeira vazia, que um discurso que ele usou muito para comparar a vinda do Wellington Rato enquanto veio para o Atlético, enquanto veio para o Goiás, já estava com a geladeira um pouco mais cheia, mas com o bolso mais tranquilo, digamos assim, não
não ia correr tanto para buscar um lugar ao sol. Então foi esse o termo utilizado pelo Adson. Vejo um movimento mais ou menos nesse perfil. Não conheço o jogador, não o vi jogando, então prefiro opinar quando vê-lo com a camisa atleticana. Aqui, traz um jogador muito bom para o meio campo, que ele tem minutagem, um jogador que tem o Giovani, estou falando, tem rodagem, tem títulos, tem acesso de Série B para Série A, tem experiência, tem uma idade mais avançada, mas também entrega minutagem, poucas lesões, jogador que vai comandar aquela meio campo com experiência, também chegando ali na lateral direita o Matheus Ribeiro, que com a camisa do CRB entregou 34 jogos na temporada, conhece a competição, que de fato pegou a número 2 do CRB e colocou nas costas e falou, ninguém toma, e vem para o Atlético, que desde a saída do Tubarão em 2023, naquele ano do acesso, o Atlético vem sofrendo ali, né, capengando literalmente para achar um lateral direito de fato que possa pegar essa número 2 ali e colocar nas costas. Manteve o sistema defensivo com o Tito e o próprio outro zagueiro do Atlético. Gente, me fugiu o nome dele, olha como é que faz, hein? Ai, ai, ai. O Tito, muito bom jogador, o Guilherme Romão também, o goleiro Paulo Vitor, então, muito bom o sistema defensivo. Outro zagueiro também é muito bom, Adriano Martins, perdão por ter esquecido o nome do Adriano, mas é um quarteto defensivo que para mim chega com mais propriedade de ter conhecimento entre eles, de ter conhecimento da competição e o próprio treinador o conhecer, né? O Rafael Lacerda, que é mantido, assim como o Berto Louser também é mantido da transição Série B para o Goiano, então o Atlético sai, ao meu ver, um pouco à frente, mesmo tendo mexido menos, mas o treinador já conhece, um treinador que gosta de trabalhar muito a organização defensiva. O Vila Nova, por ter mexido muito, precisa da liga nesses jogadores. E o Goiás, que de fato tem uma camisa pesada no estado de Goiás, é o maior detentor de títulos, vai ter que chegar e mostrar que de fato quer voltar a ser campeão, algo que lhe foge desde 2019 em diante, nunca mais ganhou, ficou com o Atlético, ficou com o Grêmio Anápolis uma vez e também com o Vila Nova uma vez nesse período, o Atlético sendo papa títulos nesses 6, 7 anos que eu estou analisando, mas o Goiás tem que mostrar com o Daniel Paulista e algumas contratações que de fato estão chegando. Espero que tenha sido claro nessa análise, vai chegar mais jogadores, de fato, com certeza, mas até então, nessa antecedência de 4, 5 dias para o Campeonato Goiano começar, eu vim fazer essa análise do que eu vejo dos times goianos, quem parte na frente, ao meu ver, é o Atlético, quem pode ter uma melhor performance, o Vila Nova, por ter vários jogadores que já têm bagagem com dadas provas consolidadas, e o Goiás, que nunca deixa de ser um grande, nunca deixa de ser um gigante do meu estado, que também necessita, o seu torcedor está carente, e esses jogadores têm que saber e começar a mostrar isso já no primeiro jogo diante do Goiatuba. Fechou? Espero que você tenha gostado, forte abraço, vou deixar aqui o QR Pix da Live Pix para você, se tiver gostado desse material, deixe aí uma quantia a partir de R$1, o que você achar que é válido, acreditar que seja bacana para me incentivar cada vez mais, a nossa equipe também que participa, fazendo toda a programação aqui desses vídeos do YouTube, deixa aí o QR Code, está aqui ao lado, para que você possa, aqui, não sei aonde o QR vai estar, mas que você possa desfrutar aí e participar também desse movimento aqui do nosso Live Pix. Fechou? Um forte abraço a vocês, espero que tenham gostado desse material, valeu!